Qual foi a maior decisão que o medo fez você adiar? Forte, né? Às vezes a gente toma decisões erradas, ou às vezes a gente não toma decisões por conta do medo. Às vezes o medo paralisa, o medo neutraliza, o medo adormece, nos faz ser covardes. O medo tem esse poder de nos dominar. E às vezes a gente precisa ter fé e não medo. Eu não sei o que você tem medo hoje. Eu sei que eu tenho vários medos, mas eu tento dominá-los todo dia. Eu acredito que com todo mundo é assim. A gente está sempre tentando administrar nossas dores, dúvidas, medos e ansiedades, traumas, tudo, né? A gente que trabalha, que tenta trabalhar o subconsciente, tenta trabalhar o medo, tenta fazer terapias, né, para poder tratar o nosso subconsciente. A gente já entendeu que o medo trava, o medo paralisa. Eu não sei qual é o teu medo hoje. Eu sei que eu senti necessidade de fazer esse vídeo, de falar sobre o medo. A Bíblia diz claramente que Moisés teve medo, Josué teve medo, Esther teve medo. São personagens grandes e fortes bíblicos, né? E Josué falou e Deus falou para Josué: não temas, eu sou contigo. E não só para Josué, como ele falou, seja forte e corajoso, não te mandei eu. A Bíblia toda fala sobre isso, sabe? Durante toda a Bíblia, os 66 livros que tem dentro da Bíblia, fala sobre isso. Deus sempre impulsionar o homem para que o homem não venha ter medo, e sim fé. Porque a fé pode mover, sim, montanhas, mesmo para quem não crê. Porque a gente não sabe qual é a montanha da nossa vida. Às vezes não é uma montanha física, mas às vezes é uma montanha que está ali diante da gente, que a gente não rompe, não consegue passar, porque ela nos paralisa. Então, qual o medo que está te paralisando hoje? Qual o medo que está te fazendo não seguir, não avançar, não crescer? Tente mudar, tente transformar, ressignificar o medo em fé, o medo em verdade, o medo em incentivo para continuar, permanecer, crescer, evoluir. Nós temos uma vida inteira ainda para viver, nós temos uma vida inteira ainda para a gente lutar, para a gente vencer e conquistar. A gente tem uma vida inteira ainda diante da gente, sabe? Quando eu fiz 45 anos, eu fiquei um pouco assustada. Eu falei assim, meu Deus, 45 anos, estou na metade da minha vida, me deu um medinho, sabe? Aí eu olhei para trás e vi tudo que eu já havia conquistado. Porque às vezes a gente se acha pequeno, né? Acha que a gente não é nada, que não conquistou nada. Aí eu comecei a observar, assim, gente, não só a mim como pessoa, eu mudei, eu evoluí, eu cresci, eu me tornei uma outra pessoa nesse processo de transformação. E também eu conquistei coisas no físico, né? Então é uma evolução grande, é algo grande. E a gente não percebe, a gente normaliza todas as conquistas. E eu comecei a planejar, falei assim, o que eu vou querer daqui para mais 45 anos? Eu quero conquistar mais, eu não vou parar. A vida não acabou, não parou, muito pelo contrário. E com isso eu comecei a projetar, planejar, fazer planos. Dá medo? Dá. Mas cada coisa que a gente consegue, cada coisa que a gente vê acontecer, que a gente vê que tá acontecendo, que tá fluindo, a gente fala assim, caramba, eu tô viva. Eu tô vivendo, eu tô fazendo, a coisa tá acontecendo, a coisa tá acontecendo diante dos meus olhos. Eu tô mentalizando as coisas, eu tô cocriando outras. E tá ali diante de mim. E às vezes eu acho que vai demorar, o universo vem traz de uma maneira sobrenatural na nossa vida. E a coisa vai fluindo, vai acontecendo. E quando a gente vê, já foi. E a gente fica assim, caramba, a gente pode. Somos mais que vencedores, assim como a Bíblia diz. E às vezes também tem momentos que a gente perde, que a gente não consegue, porque não era o momento, ou porque a gente ainda precisava crescer e evoluir alguma coisa. E isso é ótimo também. Quando você perder algo, coisas, pessoas, agradeça. E nem é porque foi um livramento. Não, não é nem por isso não. É porque você cresceu, porque você evoluiu, porque você amadureceu, porque houve conquistas, porque gerou em você uma transformação. Mudou
virou chaves dentro do nosso cérebro, sabe? Porque o nosso consciente, a nossa mentalidade, ela nunca retrocede, ela sempre evolui. E até nisso a gente evolui. Quando a gente perde, quando a gente sofre, a gente evolui. A gente cresce, a gente rompe. E isso é muito bom também, isso é muito positivo, isso é muito legal. Então que hoje você venha viver isso com entendimento, que você venha entender isso, sabe? Que você venha trocar, mudar, porque o medo é saudável também. O medo é algo que tá ali também para nos ajudar, a gente não ser um louco também na vida, né? Mas mais do que o medo que nos ajuda a pensar, mentalizar e ver o que a gente vai fazer de melhor, o medo não pode nos paralisar também. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E até isso é bom. A gente ter o equilíbrio, aprender a ter equilíbrio é muito legal também. Então que hoje você venha aprender a ter o equilíbrio. E que hoje você venha entender que você pode sim. Que você consegue sim. Que as coisas podem chegar até você. Porque elas chegam e elas vão chegar. Coisas boas e coisas ruins vão chegar até a gente. Pessoas, situações, projetos. As nossas mentalizações e crenças, as nossas crenças nos governam. Tudo que a gente acredita, aquilo é verdade, aquilo é real. Então, o que a gente está normalizando hoje dentro da gente? O que a gente está acreditando hoje que é real? A gente tem que ter esse cuidado também. Então, que hoje você não venha ter medo, você venha ter fé. Que hoje você venha conquistar. Que hoje você venha entender que você pode coisas grandes, sabe? E isso é verdade, isso é real. Que você pode colapsar. Sua mente possa entender que você é grande, que você pode, que você é capaz. Qual é o teu projeto hoje? Já botou no papel o que você quer? Você já anotou tudo que você quer? Ainda faltam mais 6 meses para terminar o ano. A gente está bem na metade do ano. Então me fala o que você quer. Você entende que só depende de você? Você entende que você pode planejar ainda para esse ano, fazer muitas coisas por você? Não pelo outro, não para se aparecer, não para mostrar ou para provar para alguém, não, para você, porque a vida é tua e é única e ninguém vive a sua vida por você. A vida é sua. Então hoje eu te pergunto, qual o medo que você está tendo que está te travando? O que está te travando de uma maneira que você não consegue romper? Eu tenho certeza que já apareceu diante de você oportunidades, pessoas e situações para mudar a tua história, mas você continua com medo. Você prefere reclamar, prefere murmurar, prefere ficar aí nesse personagem de coitadinho ou coitadinha, do que romper, do que viver, do que fazer, do que agir, do que mudar. Mude, cresça, evolua, com medo mesmo. Coloque o medo como um gerador para te impulsionar, para te fazer crescer. Porque o medo vai estar aí sempre. Mas a gente tem que tratar até o medo. Entende que tudo está dentro da gente, todas as emoções, a nossa alma clama o tempo todo. Tudo está ali gerando, sabe? Tá tudo ali dentro da gente. E só a gente pode administrar as nossas ansiedades, nossos medos, nossos pavores, tudo, os nossos amores, tudo tá ali dentro. E a gente precisa tratar isso, a gente precisa trabalhar isso para quê? Para a gente conseguir conquistar, mas a gente tem que saber o que a gente quer conquistar. O que você quer conquistar hoje? Quais seus projetos e planos e objetivos a curto, médio e longo prazo? Tem que ter tudo isso anotado, é importante. É importante ter essa clareza para a nossa mentalidade, para o nosso subconsciente, para o nosso cérebro estar ali vendo, entendendo, normalizando, aceitando, para que a gente venha viver isso. E isso tudo só depende da gente. Às vezes é cansativo, às vezes a gente não quer nada, às vezes a gente não quer nem pensar. Mas a gente precisa, porque a vida é nossa e ninguém vai fazer nada pela gente. Ninguém vai chegar ajudando a gente em nada, ninguém vai fazer nada pela gente. Infelizmente é assim. Isso tudo só pode vir da gente. Só a gente pode fazer isso por nós. Então que hoje você consiga mentalizar que você é alguém grande, que você é alguém forte, poderoso, que você realmente pode mudar. Se você tem alguma dúvida, vai na Bíblia. A Bíblia tem respaldo para isso, sabe? Não temas. O que mais tem é essa frase na Bíblia, não temas. E quando Deus fala, não temas, eu sou contigo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então são muitas palavras e frases de incentivo para a gente
não viver isso, sabe? Não aceitar isso. Não crie barreiras. Para cada solução que a gente dá, a pessoa vai com 5 problemas. Não faça isso, não seja essa pessoa. Seja a pessoa que queira crescer, que queira evoluir, que queira prosperar, progredir em todas as áreas da sua vida. Porque a vida é nossa, só a gente pode. Só a gente vai conseguir fazer pela gente o que a gente quer, ninguém mais vai poder. E use o teu poder da sua mente, do seu subconsciente, a sua inteligência. Use o que você pode usar de melhor para que você cresça e evolua. Só depende de você. Procure ler livros de autoajuda, livros de neurociência, livros de transformação da mente, de renovação da sua mente. É o que mais tem, é o que mais existe, de acordo com a área que você quer. Se é para o financeiro, se é para o espiritual, se é para o sentimental, para relacionamentos. Tá aí pra gente. Agora tem videobook e de graça também, né? No YouTube tem vários. Então, assim, não há desculpa. Ah, eu não gosto de ler, ah, eu não tenho tempo para ler. Vai ouvindo enquanto está fazendo suas coisas. Mas tire um tempo para você, porque a sua mente governa tudo. Então, só você pode fazer por você. E que esse vídeo venha ter te ajudado de alguma forma, sabe? Porque a gente tenta o tempo todo ser uma versão melhor do que a gente é, sabe? A gente tem que ser essa versão melhor todos os dias. E só depende da gente. Beijo.